O texto está aí, irmãos. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 em diante. Ele nos diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas coisas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Nós mesmos, irmãos, temos muitas necessidades. Precisamos de tudo para a nossa vida, para a nossa existência, para o nosso dia a dia, para o cotidiano. Nós precisamos de muitas coisas para estar aí, para viver, para nos movimentar. Precisamos do ar, precisamos da comida, precisamos do alimento, precisamos de amor, precisamos de companhia, precisamos de realizações, de planos, de sonhos. Precisamos ter esperança no que há de vir, esperança no futuro, que nós queremos que seja sempre um futuro melhor. Precisamos de todas essas coisas, mas acima de tudo, além de todas essas coisas, quando os problemas vêm, quando as dificuldades chegam, quando o chão parece que se vai debaixo dos nossos pés, o que nós precisamos mesmo é de consolo, é de nos sentirmos consolados, é ter aquela palavra, aquela voz, aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa que chegue e nos diga algo, né, que nos fortaleça, que nos anime, que nos tire daquele estado, daquela situação. O quão importante isso é nas crises e nas angústias que nós vivemos no nosso cotidiano. Pessoas podem fazer isso conosco, gente amiga pode fazer isso conosco, e certamente essas pessoas fazem isso conosco. Às vezes sem saber dizer muitas palavras, às vezes sem saber construir um discurso, mas às vezes só com a presença, aquela presença que chega,
aquela presença que se coloca ao lado, aquela presença que põe a mão no ombro, aquela presença que com esse gesto e essa atitude, ela diz assim: eu estou aqui, sei que o seu momento é difícil, mas eu estou aqui, eu estou aqui do seu lado, conte comigo para essa situação. O livro de Apocalipse é um livro que foi escrito assim, nessas circunstâncias. É um livro que não é aquela coisa pavorosa que as pessoas dizem, livro de Apocalipse, livro de fim de mundo, livro, né, de situações, de tudo que vai acontecer. Esse nome pegou, esse nome assim, Apocalipse. Na verdade, Apocalipse é o livro das revelações, revelação de Deus para todos nós, que revela o plano, a vontade de Deus, na soberania de Deus, e daquilo que Deus, como Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, Ele faz com a sua igreja, faz com o seu povo, de um modo de todos, da comunidade, mas também individualmente, nas nossas crises pessoais, na crise da comunidade, mas nas crises pessoais. Apocalipse é um texto escrito em uma hora de muita angústia, final do primeiro século. Os apóstolos do Senhor já tinham todos partido, com a exceção de João. A essa altura, com a idade muito avançada, e Deus, em sua maravilhosa graça e na sua onisciência e no seu poder, Ele vê o que se passa com a sua igreja. Igreja perseguida, igreja desanimada, igreja que diante das crises que ela está passando, ela se sente também desanimada, porque quando o problema chega e quando a angústia chega, nós somos feitos de carne e osso, e aí vem às vezes o desânimo, e a gente se sente fragilizados. Nós somos assim, cheios de altos e baixos. Tem aquelas horas que a gente está lá em cima, né? E a gente diz, poxa, estou no céu, estou vivendo um momento muito especial, um momento muito bom, um momento, né, assim, que Deus está me abençoando tremendamente. E aí no dia seguinte as coisas mudam completamente, e aí a gente se sente no vazio, a gente se sente fraco, a gente se sente impotente, e a gente está lá fragilizado, a gente se sente um Elias assim, buscando uma caverna para se esconder, né? Não quero falar com ninguém, não quero nada, eu quero ficar só, eu quero curtir esse momento na solidão, me afastando de todas as pessoas. O livro de Apocalipse é um livro de consolo, não é um livro para falar de fim de mundo, mas é um livro escrito para consolar e confortar os crentes daquele primeiro século, do final daquele primeiro século, os crentes, aquelas pessoas que haviam sido evangelizadas, e o evangelho havia saído ali da Judeia, e havia se espalhado, e vai para a Grécia, e adentra a Europa. Esse evangelho que aqui é dito, que foi pregado, e agora já havia muitas igrejas, inclusive essas igrejas que estão aqui, as 7 igrejas, que pode ser uma situação e um texto que você pode lê-lo numa perspectiva concreta, histórica, essas 7 igrejas, ou 7 igrejas pode significar as igrejas de Cristo, já existentes naquele momento e que estavam espalhadas por tantos lugares, inclusive tendo adentrado a Europa, e agora na perseguição do grande império, o Império Romano, aqueles irmãos se sentiam desanimados. Domiciano foi um imperador que promoveu
esse desânimo, com tamanha foi a perseguição que ele exerceu sobre a igreja, prendendo, matando, jogando os cristãos nas masmorras, para servir de espetáculo nos anfiteatros, nos lugares que havia recreação. E ali estava ele, nessa situação. João, então, servo do Senhor, ele é tomado, e ele diz: eu estava no dia do Senhor, vivendo, achei-me na ilha de Pátimos, transportado para lá, levado para lá, exilado nessa ilha. E ele diz exilado por quê? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo, eu estava em exílio. Tinha sido levado para esse lugar distante, mas eu sou vosso companheiro, ele está dizendo às igrejas, eu sou vosso companheiro na tribulação, nas lutas que estamos enfrentando. E eu então em espírito achei-me ali naquele dia do Senhor, um domingo como hoje. E então veio-me essa revelação, essa palavra que vem da parte de Deus, essa palavra de consolo, essa palavra de conforto, essa palavra que primeiro chega para o apóstolo, e ele recebe essa palavra como uma palavra primeiro para si mesmo, para que depois ele transmita essa palavra com autoridade, uma palavra recebida e uma palavra entregue. Nós não somos os pregadores e aqueles que transmitem a genuína palavra de Deus, eles não são locutores. Não é como uma pessoa que recebe uma pauta para dizer num jornal ou dar umas notícias, né? Em que ele simplesmente está ali por conta da sua voz, da sua fala, da boa dicção, da boa forma de se expressar, ele transmite a palavra. A mensagem de Deus não é assim. A mensagem de Deus primeiro é recebida pelo que vai transmitir. Ela precisa ser recebida primeiro pelo que vai transmitir, para que essa transmissão seja uma transmissão passada também com vida, passada também com testemunho, passada também a partir da própria experiência da pessoa que está transmitindo essa palavra. É como Paulo escrevendo os seus textos e dizendo para as igrejas de Corinto e outras: o que eu recebi é o que eu entreguei. Eu estou sendo porta-voz de algo que primeiro veio para mim, e agora eu transmito essa palavra, seja ela uma boa nova, seja ela uma palavra como essa do Apocalipse, uma palavra de consolo. E a palavra que o Senhor traz para João é uma palavra para que ele, como porta-voz, como instrumento de Deus, como servo de Deus, mesmo na sua idade muito avançada, Deus, o Senhor Jesus Cristo, diz para ele: transmite essa palavra para a igreja. E a palavra, ela tem pelo menos a percepção de situações concretas daquilo que está acontecendo. E uma dessas situações é essa: o Senhor tem nítida compreensão da realidade da aflição. Ou seja, a aflição, a angústia, o problema, ele é real, não é algo inventado, mas é algo que está acontecendo. Essa visão aqui em Pátimos nos traz a lembrança, o fato da nossa própria vida. Ela também, assim como vivemos cheio de aflições, de tribulações, de sofrimentos. Por isso que João diz assim: gente, eu sou o vosso companheiro nessa tribulação. Vocês estão passando problemas e eu também. E eu estou aqui preso, eu estou aqui fora da minha terra, eu estou exilado.
Isso tudo é o contrário daquilo que se fala, né, nas chamadas teologias da prosperidade, segundo o qual o servo de Deus, ele vai sempre do pior para o melhor, vai sempre melhorando, vai sempre melhorando, vai sempre melhorando, e a pessoa então vai sempre progredindo. Isso é uma palavra assim, fácil, porque o pessoal gosta de ouvir isso, diz que bom, eu então vou pertencer a essa fé, porque eu estou ruim, mas eu melhoro um pouco, melhoro, você melhorar. E vai ficar cada vez melhor, vai ficar cada vez, eu vou me sentir mais pleno, mais perfeito, enfim, tudo bom. E aí vem o problema, vem as situações adversas que a vida traz, e aí na cabeça daquela pessoa que ouviu isso, aí dá um nó, porque ela diz, mas não era para estar acontecendo isso. Essas coisas que eu estou passando, como é que pode acontecer isso? Não era para acontecer dessa maneira. Esse problema o judaísmo viveu com a questão dos textos de sabedoria. Os textos de sabedoria, eles dizem assim, né? Quem faz o bem, recebe o bem. E quem faz o mal, recebe o mal. Lógico isso? Lógico. Faça o bem, recebe o bem. Quem semeia vento, só vai colher tempestade. É lógico isso? É lógico isso. Mas aí, às vezes, essa lei, ela é quebrada. Aí vem o livro de Jó, por exemplo, sabedoria. Aí a vida de Jó diz que nem sempre é assim. O que Jó fez? Era culpado? Era um pecador como todos nós, mas era um homem justo. Era um homem íntegro. Era um homem fiel a Deus, mas veio o revés sobre a sua vida. E aí, nos textos de sabedoria, isso dá um nó. Não era para ter acontecido isso com Jó. Não era para ele passar essa situação. A palavra de Deus, irmãos, ela é densa, ela é plena. A gente precisa pedir a Deus que, pela sua graça e a sua misericórdia, a gente possa compreender qual é a sua vontade, que nos vem pela palavra, pelo texto, e como ela se aplica no cotidiano, no dia a dia da nossa vida. Como é que a gente passa situações difíceis, complicadas, e que para nós assim é ruins, e ao mesmo tempo a palavra diz lá, Paulo escrevendo aos Romanos, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Como é que pode isso? A realidade da aflição. A aflição é concreta na vida do justo. Na nossa vida nós passamos por aflição, e o próprio Jesus diz assim, olha, não se engane, conversando com os discípulos dele, vocês vão passar aflições, eu quero preparar vocês para isso, vocês vão passar por aflição, vão enfrentar situações adversas, mas é preciso superar isso, é preciso ter ânimo, esperança. Então, a palavra que está ali é essa palavra que diz assim, olha, eu exorto-vos a permanecer firme na fé. E mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Há tribulações aí? Sim. Há problemas? Muitos. Mas importa permanecer firmes na fé. Quando nós lemos assim, homens de fé, foram homens que enfrentaram grandes problemas. Homens e mulheres de fé são pessoas que enfrentaram problemas seríssimos na vida, mas foram grandes na fé por quê? Porque creram, além do possível, além daquilo que é o natural para nós. Creram no impossível, creram naquilo que Deus pode fazer e não nas suas próprias condições e na sua própria capacidade.
O livro de Apocalipse nos diz assim, nessa mensagem, a realidade da aflição. A aflição, ela existe de fato. Segundo, nos vem a promessa do consolo nessas aflições. O Senhor é aquele que vem para consolar, e o livro de Apocalipse foi escrito para isso. O Senhor viu a aflição da igreja, viu a perseguição a que ela estava submetida, viu de que maneira aqueles crentes do final daquele século, eles estavam acuados, desesperados. E João ali, vendo as águas do mar Egeu, com o coração cheio de saudade, de preocupação, ele não podia ir lá até eles, mas vem essa voz do céu, vem essa fala, intervém no meio da dor, e fala com o apóstolo. Como é bom, irmãos, na hora da dor, da angústia, a gente escutar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, que vem sobre nós como um bálsamo, e a gente sente a presença de Deus na nossa vida, e a gente diz assim, eu não estou só, eu não estou só, eu sinto a presença de Deus, do Espírito Santo na minha vida. Foi isso que João sentiu ali em Patmos. Ele está dizendo assim, olha, eu estava na maior angústia e na maior aflição, então escutei aquela voz que vem nos dizer que Ele não nos abandona, aquela voz que vem nos alertar que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo as coisas como elas estão acontecendo. Lutero disse assim, olha, eu nunca soube o significado da palavra de Deus, até que eu entrei em aflição, e na aflição eu vi como a palavra de Deus vem ao nosso coração, e como Ele fala conosco. O Senhor disse assim para João, olha, vai lá, escreve, João, para essas igrejas todas. O que eu estou te dizendo não é para você guardar para você. O que eu estou dizendo a você é para você compartilhar com as igrejas. Aquilo que Deus nos fala é uma palavra a ser partilhada, repartida. O partilhar do pão, o partilhar da palavra, o partilhar das boas novas. Então o Senhor diz a João, vai, fala isso para as igrejas, para que essas pessoas também possam se animar e possam saber que o Senhor está presente. Fala para eles dessa promessa de consolo, para que haja paz no coração dessas pessoas. E quem que está consolando, e quem que está dizendo que ele está vendo e está consciente daquela realidade da aflição? O texto mostra quem é esse Consolador. E João descreve esse Consolador de uma maneira belíssima. Ele vai dizendo, olha, sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã e como a neve. Isso simboliza a pureza do Senhor. Ele é o santo, Ele é o justo, Ele é íntegro, Ele é fiel, Ele é perfeito. Não é ninguém mais nem menos de que o Senhor que está trazendo essa palavra de consolo para João e para essas igrejas que estão em tremenda aflição ali no Apocalipse. Os seus olhos são penetrantes, ou seja, ele vê tudo, ele enxerga tudo. Isso fala da onisciência de Deus, da onisciência do Senhor Jesus Cristo, da capacidade que Ele tem de enxergar e ver os mais complicados meandros do nosso coração e da nossa mente, aqueles cantos mais obscuros que a gente diz assim, eu não quero falar sobre isso, e Ele vai lá, e Ele sabe dessas questões, Ele conhece esses problemas, Ele sabe daquilo que a gente não quer falar, não quer comentar, não quer dizer, mas está lá na nossa alma, no nosso coração, a divindade do Consolador. Que bom saber que esse Senhor maravilhoso,
divino, onisciente. Que bom saber que Ele está vendo tudo o que acontece conosco. E em quarto lugar, a reação do consolado. Como é que esse consolado, João e a própria igreja, né? Como é que se coloca diante disso que se apresenta, dessa revelação maravilhosa? O texto diz que João, quando viu toda essa glória, todo esse esplendor, isso fez com que ele caísse por terra. E o texto diz assim, olha, João quando viu isso, quando eu vi isso, eu caí como morto. Como que passando por um desmaio. Aquilo foi forte demais para o apóstolo, foi forte demais para ele, mas a mão do Senhor pousou sobre ele. Aí no verso 17 dizendo, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Esse poder que estava chegando até João, não era um poder contra ele, mas era um poder ao seu favor. É preciso reconhecer, irmãos, assim como João, reconhecer a mão de Jesus nos acontecimentos. A mão de Jesus que vai caminhando conosco. Às vezes somos vítimas de uma espécie de miopia espiritual, e porque crentes também dizem assim, Deus me abandonou, eu estou só. Eu estou numa crise tremenda, mas eu estou só. Eu me sinto só, eu me sinto abandonado. Me sinto largado. Porque a gente se assusta com os fatos, e aí desfalecemos, a gente como que entrega os pontos. Crente entra em depressão também, irmãos. E entrar em depressão significa que a entrega foi total, o descrédito foi total e aquilo foi aumentando. Ninguém entra em depressão de um minuto para outro. Isso é um processo, algo que vai sendo alimentado, é algo que vai sendo deixado e vai acontecendo. E a gente vai se afastando, vamos nos isolando, vamos saindo do convívio, não queremos daqui a pouco ver ninguém, e depois é só a gente lá sozinho, e nesse afastamento, e daqui a pouco vem o colapso. O problema que só Deus para resolver uma situação como essa. E esquecemos que por trás de tudo está a poderosa mão de Deus, operando nos acontecimentos, promovendo a nossa restauração, a nossa libertação, nos socorrendo em meio às aflições e aos problemas. Jesus disse para João na sua crise, não temas, não temas, João. Ele diz isso para mim e para você hoje também nas nossas crises, não temas. Seu coração está machucado, está dolorido, você se sente injustiçado, você se sente rejeitado, a saudade está machucando você, você está sofrendo de uma enfermidade, de um problema. Jesus está atento. Porque Ele é aquele que perscruta todas as coisas. Nada passa despercebido do seu olhar. Nada passa sem que Ele veja e sem que Ele perceba. E Ele manda o consolo, e Ele manda o livramento. Ele sabe como você se sente, como eu me sinto. Veja o que Ele diz no verso 18. Eu sou aquele que foi morto. E sabe o que ele quer dizer com isso? A morte é a solidariedade na aflição. Eu fui aquele que fui morto. Nós somos companheiros de Jesus de aflição. Ter as marcas de Cristo é isso, solidariedade no sofrimento, nas aflições da vida. Nós estamos aí nas semanas que antecedem, não é, a paixão, o sofrimento de Jesus,
não é aquela semana decisiva em que ele vai ser entregue pelos pecadores, ele vai ser morto. Vem aí o chamado domingo de Ramos, em que ele entra em Jerusalém, e aí vai passar 5 dias terríveis, até na sexta-feira ir para aquela cruz terrível. Jesus Cristo sabe o que é sofrimento. Por isso Isaías diz assim no capítulo 53, homem de dor, ele sabe o que é padecer. Ele sabe. Quando você diz assim, eu estou sofrendo demais, Jesus Cristo é aquele que pode dizer assim para mim e para você, eu sei o que é isso. Eu sei o que significa essa sua dor, essa sua angústia. João em Patmos recebeu ali essa palavra, palavra de fortalecimento, palavra de solidariedade, palavra de companheirismo. Recebeu essa palavra de Jesus dizendo, olha, eu sou seu parceiro na aflição, mas também no triunfo que vai vir. Eu estou com você, e estou com as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, as igrejas mundo afora, porque as igrejas são do Senhor Jesus. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Palavras de Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, eu estou no controle, eu estou aí, eu estou vendo todas essas coisas, eu sou solidário. Não tema, não tema, porque o Senhor é aquele que está conosco. Não importa o lugar, não importa se é da ilha de Patmos, não importa em qualquer região, onde houver um crente precisando dele, onde houver uma pessoa passando aflição, Jesus estará ali. Ele está presente. Pode ser numa ilha deserta, pode ser nas profundezas do oceano, pode ser no anonimato de uma grande cidade como o Rio de Janeiro. Tem gente sofrendo, e sofrendo muito por aí afora, nessa cidade tão perversa, tão violenta como a nossa cidade. Pode ser na cela de uma prisão, pode ser na intimidade de um quarto. O Senhor é aquele que vê todas as coisas, é aquele que vem dar o conforto e vem enxugar toda a lágrima. Por isso, meus amados, nessa noite, a palavra de Deus diz assim para nós, não tema. Permita o cuidado, a visão, a promessa, a presença de Deus. Creia que Jesus Cristo é a promessa de Deus enviada para nós, para nos trazer essa paz e essa garantia de que nós não estamos sós em meio à turbulência da vida que nós vivemos. Por isso, entregue a sua causa ao Senhor. Seja qual for o problema e a circunstância difícil, entregue ao Senhor, e Ele há de dar a você aquilo que você precisa. Que Ele nos abençoe. Amém.